Como se tornar uma mulher interessante? O que eu vou te ensinar aqui agora são segredos que todas as mulheres deveriam saber para se tornar extremamente interessantes e atraentes. E não somente aos olhos dos homens, mas aos olhos de qualquer pessoa. Uma mulher interessante, onde ela chega, ela se torna o centro das atenções. Não de forma negativa, mas o centro das atenções de uma forma leve. Parece que ela é um imã, que ela atrai as pessoas ao redor dela. E eu não preciso nem te dizer que uma mulher interessante, ela atrai muito mais oportunidades, ela atrai pessoas mais qualificadas para ao redor dela e com toda certeza ela se torna uma referência para essas pessoas. Sabe quando você chega num lugar e parece que uma única pessoa domina aquela conversa, mas não é aquela pessoa chata que não deixa ninguém falar. É aquela pessoa que parece que todo mundo quer escutar ela falando. Isso é ser uma mulher interessante. E muita gente acredita que isso está ligado somente à aparência, mas isso não é verdade. Claro, a aparência dessa mulher vai contribuir muito para que ela cause ali um primeiro impacto, mas não adianta ela ser uma mulher muito bonita, muito arrumada e ela ser vazia. Mulheres interessantes, elas estão transbordando conteúdo. E é isso que eu vou te ensinar aqui agora. O que você precisa saber para se tornar uma mulher interessante. Antes da gente começar esse conteúdo, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para que a gente alcance mais pessoas. E a primeira coisa que você precisa saber sobre uma mulher interessante, que se torna extremamente atraente. Essa mulher, ela tem repertório. O que eu quero dizer com isso? Você precisa saber um pouco de cada coisa, mesmo que você não se interesse por tudo isso. Então, ler livros sobre assuntos diferentes, assistir vídeos, assuntos gerais. É muito importante que quando você chega em uma mesa e as pessoas estejam falando, por exemplo, de esportes, você saiba pelo menos como entrar naquela conversa. Claro que você não precisa saber tudo sobre todos os esportes, mas você precisa ter pelo menos ali uma base, uma forma de você mostrar que você está interessada naquele assunto. Uma mulher interessante, ela consegue passear por vários assuntos. E é por isso que você acredita muitas vezes que você não tem o que falar no meio das conversas, porque você não tem repertório. E como que se adquire esse repertório? Você precisa assistir vídeos no YouTube, você precisa ler livros, assistir filmes que retratem sobre coisas diferentes do seu dia a dia. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é focar somente naquilo que interessam elas e que acontece no dia a dia delas. Só que quando elas saem daquela bolha do dia a dia, elas ficam completamente sem repertório. E uma mulher sem repertório é uma mulher desinteressante. Então eu vou te dar aqui agora um guia do que você precisa saber para se tornar uma mulher interessante. Coisas básicas. Então, por exemplo, quais são os temas que as pessoas mais falam nos ambientes em que você frequenta, ou melhor, nos ambientes em que você gostaria de frequentar. Então, se você quer ser uma mulher interessante no meio de empresários ou empresárias, você precisa entender sobre esses temas. Você precisa entender sobre como era abrir uma empresa, você precisa pesquisar sobre esse mundo de empresários. Então, você vai ali aprofundando um pouco mais em alguns temas. Mas, por exemplo, essas pessoas, elas também falam sobre história, elas também falam sobre política, elas também falam sobre esportes, elas também falam sobre família. Ai, Anísia, mas eu ainda não tenho a minha própria família. Tá, mas você quer construir uma família? Então, leia, estude, saiba sobre esses pontos, sobre filhos, sobre casamento, sobre família, sobre esportes. É meio que como se você tivesse que fazer estudos gerais. Mas agora eu vou te ensinar uma coisa para você que está começando agora querendo se tornar uma mulher interessante e vai dizer assim: ai, mas então eu vou ter que estudar muito antes de começar a colocar em prática. E agora eu vou te ensinar a segunda coisa que uma mulher interessante faz com muita maestria. A segunda coisa que uma mulher faz com muita maestria, uma mulher interessante faz com muita maestria, é saber ouvir. Pensa numa coisa chata, é você estar sentada numa mesa e a pessoa ficar o tempo todo intrometendo na conversa para dar a opinião dela. Gente, isso é extremamente deselegante e chato. Ninguém quer conversar com uma pessoa dessa forma. Então, uma mulher interessante e atraente,
ela escuta o ponto de vista do outro antes de dar a sua própria interpretação, antes de colocar a sua opinião. Então, se você está numa mesa onde você não entende sobre aquele assunto, onde você não tem nada para falar sobre aquele assunto, uma mulher interessante, uma mulher atraente, o que que ela faz? Ela se coloca ouvidos. Então ela começa e ela realmente presta atenção naquilo que está sendo dito. Porque tem muita gente que está ali numa roda de conversa, as pessoas estão falando coisas interessantes e ela pensa assim, ai, mas eu nem sei sobre isso. E aí ela fica ali, ó, só ocupando espaço naquela mesa. Pare, observe, dê ouvidos para o que as pessoas estão falando. Faça perguntas interessantes. Gente, não tem nada, entendam isso, não tem nada mais atraente, mas a pessoa fazer você, ela te colocar num patamar de pessoa extremamente interessante, atraente, do que você se mostrar interessada pelas pessoas. Então, quando você não tem o que dizer, você pode perguntar. E assim, você cria repertório. Olha como uma coisa se liga na outra. Olha como não é tão difícil assim. O problema é que quando a pessoa ela é desinteressante e desinteressada, ela chega num lugar, ela pensa, ai, estão falando de história, eu nem gosto desse assunto. Ela vira as costas, ou ela vai mexer no celular, ou ela tá na mesa e ela tá mexendo no celular. Então, mostre-se interessada. Essa dica que eu te dei agora de mostrar-se interessada, de fazer perguntas inteligentes, de fazer perguntas que demonstrem que você está realmente prestando atenção no que a pessoa está fazendo, ela vai abrir portas para você não só em relacionamentos amorosos, que essa é uma das grandes jogadas das mulheres interessantes nos relacionamentos, mas ela vai abrir portas profissionais, inclusive. Então, isso coloca você num patamar diferente de 95% da população. Olha como são coisas básicas que vão já te diferenciar a um nível extremo. Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão o tempo todo conectadas ali no celular e elas nem escutam o que está acontecendo ao redor dela. Então, uma mulher interessante, ela tá ali, ó, de corpo, de presença, ela presta atenção, ela escuta, ela pergunta, ela entende o que o outro está dizendo. A terceira coisa de uma mulher extremamente interessante, ela tem opinião. E aqui não é, mais uma vez, sobre aquela pessoa chata que discorda de todo mundo. A mulher interessante, ela é capaz de ouvir a opinião do outro, mas ela é capaz de se posicionar. Uma mulher interessante, ela não é uma Maria vai com as outras. Mulheres que se calam simplesmente porque a opinião do outro contradiz com a opinião dela e ela tem medo de falar, essa mulher ela tem baixa autoestima e ela não vai se tornar uma mulher interessante. Então, é por isso que para ser uma mulher interessante, você precisa ter repertório. Repertório interno e repertório externo. O que é o repertório interno? É quando eu me conheço, é quando eu sei os meus valores, é quando eu sei os meus limites. O que é repertório externo? É aquilo que eu sei sobre as coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo no mundo. Então, primeira coisa, tenha repertório interno e repertório externo. Se você não tiver repertório interno, todo lugar que você chegar, você vai se adequar para caber. E mulheres interessantes não se adequam. Anotem essa frase. Mulheres interessantes não se adequam. Mulheres que se adequam o tempo todo aos ambientes são mulheres com baixa autoestima. Mulheres que querem agradar. E mulheres que querem agradar, elas não são interessantes, elas não são atraentes e elas são facilmente trocadas. Prestem bem atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Mulheres que querem agradar são facilmente trocadas no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Por quê? Porque se eu quero agradar, significa que eu não tenho personalidade, ou seja, eu não tenho a minha marca no mundo. Eu estou sempre dando espaço para o outro.
Ai, Anísia, mas eu tenho dificuldade de colocar minha opinião. Muita gente está pensando assim agora. Eu tenho dificuldade de colocar minha opinião. Eu me sinto fraca, eu me sinto indecisa, eu tenho vergonha de opinar. É porque tá faltando repertório interno. Tá faltando você entender quais são os seus valores. E não adianta você querer olhar para o repertório externo se os seus valores, se você não tem consciência de quem você é, do que você gosta, daquilo que você defende. Porque numa mesa onde cada um está defendendo o seu ponto de vista, ali ele está imprimindo a personalidade dele. E se você não tem essa personalidade muito bem reconhecida para você, como que você vai imprimir isso em algum lugar? Então, mulheres interessantes e atraentes, elas são atraentes e interessantes justamente porque elas têm uma autoestima muito bem formada. Elas sabem quais são os valores delas. Então, uma tarefinha para você aí, ó, anotar. Quais são os seus valores? O que você defende? O que para você é importante ter na vida? Você já parou para pensar nisso? O que para você é importante? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Para mim é muito importante família, para mim é muito importante fidelidade, para mim é muito importante dinheiro, porque tem gente que tem vergonha de falar que dinheiro é importante para ele. Então, por exemplo, se eu estou em uma mesa onde as pessoas defendem, mas o dinheiro não importa, mas dinheiro isso, mas quem pensa em dinheiro, eu vou dizer assim, para mim, dinheiro é importante. Anísia, mas você vai discordar de todo mundo que está ali, você vai ficar de chata. Se as pessoas que estão ali, elas simplesmente me taxarem como chata, porque a minha opinião é diferente da delas, significa que aquelas pessoas, elas não são interessantes. Então, aquele ambiente não é para mim. Porque se eu simplesmente taxo alguém de chata, alguém de não presta, simplesmente porque a opinião daquela pessoa é diferente da minha, aquela pessoa ela perde o valor porque a opinião dela é diferente da minha, então ali não é um lugar para eu estar inserida. E é por isso que você tem que ter clareza dos seus valores, porque no momento que você identifica isso e você percebe que esse lugar não é para você, você se retira. Mulheres interessantes sabem exatamente a hora de se retirar. Então elas sabem a hora de se retirar de um relacionamento que não contribui mais para elas, de um relacionamento amoroso, elas sabem o momento de se retirar da família, inclusive. Ela sabe a hora de se retirar de um trabalho que não faz mais sentido para ela, que não condiz com os valores dela. Então, uma mulher interessante, ela tem personalidade e ela imprime isso onde quer que ela chega. Se você não consegue imprimir a sua personalidade, é porque você não tem autoconhecimento. E é isso que eu ensino para as minhas mentoradas o tempo inteiro. Para você ser uma mulher interessante, para você ter ali autoridade diante dos seus clientes, autoridade diante das pessoas ao seu redor, para você ter ali um parceiro que te admire, você precisa ter autoconhecimento. Não adianta eu querer ser uma baita de uma profissional, uma baita de uma palestrante, se eu não tenho autoconhecimento. Você não vai conseguir fazer a sua vida evoluir sem autoconhecimento. Então, pegue todo esse conteúdo que eu disse aqui agora e se você chegou no ponto em eu não tenho autoconhecimento, você precisa ir para o nível 1. O nível 1 eu preciso saber quais são os meus valores, eu preciso saber o que eu defendo, o que eu acredito, o que eu não aceito de forma nenhuma. Você já parou para pensar nisso? Uma mulher interessante, ela sabe exatamente o que ela não aceita. O que ela não aceita num relacionamento, o que ela não aceita num trabalho, o que ela não aceita numa proposta de emprego. O que você não aceita, o que é inaceitável para você. Se você não souber responder essas perguntas, que é um repertório interno, do que adianta você ter 1001 conhecimento do repertório externo? Você não consegue sustentar isso. O repertório interno, que é o autoconhecimento, ele é a base para você construir o seu repertório externo. Porque senão, você vai querer estudar sobre tudo. Tá, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Religião. Eu
Já estudei sobre várias religiões. Ai, Anísia, mas eu acho que isso aqui tá errado. Uma vez eu ouvi uma frase que é: se você não é capaz de estudar sobre algo sem deixar que aquilo mude a sua personalidade, você não deveria estudar sobre aquilo, porque você ainda não tem a sua personalidade formada. Então, se você não é capaz de ler um livro sobre espiritismo, mesmo você sendo católica, evangélica ou qualquer outra religião, sem deixar que aquilo te mude por dentro a um nível de você deixar de acreditar em quem você já é, no que você já acredita, para acreditar naquilo que você está lendo, e você não tem maturidade para lidar com isso, você vai viver uma vida inteira numa bolha, se protegendo das coisas. E uma mulher interessante, ela sabe passear por vários lugares, por vários ambientes, sem deixar que aquele ambiente contamine ela. Por quê? Porque ela vai e ela entende o que o ambiente tem para oferecer para ela. Como ela tem personalidade, como ela sabe os valores dela, ela diz: entendi, conheci esse lugar, mas ele não é bom para mim. Então ela sabe o momento de se retirar. Uma pessoa que não tem a personalidade formada, em cada lugar que ela chega, ela adere aquilo para ela como se fosse uma verdade. Então ela não tem poder de questionar, ela não sabe questionar, ela tem vergonha, ela tem medo. Uma mulher interessante, ela não tem medo de questionar. Por quê? Porque o questionar dela não é para bater de frente. O questionar dela é porque questionando ela aprende. Questionando ela cria mais repertório. Ela sabe levar isso para outros lugares. Então, uma mulher interessante, ela precisa se conhecer. Ela precisa saber qual é a marca dela. E se você está assistindo esse vídeo pensando assim: meu Deus do céu, mas eu nunca pensei sobre nada disso. Calma, pausa o vídeo, escreve tudo que eu falei, anota tudo para você ter ciência disso. É assim que você vai ser interessante para atrair boas oportunidades de emprego, para ter um bom relacionamento. Porque a maioria das mulheres estão se relacionando com homens que não têm nada para oferecer para elas. E eu não estou dizendo sobre dinheiro, eu estou dizendo sobre conteúdo de vida, sobre parceria, sobre relacionamento amoroso mesmo. Porque elas estão se contentando com qualquer coisa que aparecem. Elas têm medo de ficar sozinha. Uma mulher interessante, gente, ela não tem medo de ficar sozinha, porque ela sabe o poder dela. E ela também não escolhe qualquer um. Uma mulher que não é interessante, uma mulher desinteressante, quando ela tá ali querendo escolher alguém melhor para a vida dela e alguém fala assim: ih, fulana, você tá escolhendo demais, viu? Você vai ficar sozinha. Aquilo gera um rebuliço interno dentro dela e ela fala assim: eu vou escolher o primeiro que aparecer, porque senão eu vou ficar sozinha. Ou seja, ela não tem a autopercepção do valor dela. E uma mulher interessante, ela sabe exatamente qual é o valor dela. Ela sabe onde ela cabe e onde ela vai ter que se diminuir para entrar. Então, primeira coisa, anote todas as perguntas num caderno. Responda todas essas perguntas. E com base nos seus valores e princípios é que você vai desenhar quais são os assuntos pelos quais você vai se interessar a partir de hoje. Como você vai construir o seu repertório a partir de hoje? O seu repertório é que vai dizer em quais ambientes você vai acessar. Agora, escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e deixe suas perguntas, eu vou responder todas elas. Se inscreva no canal. Esse ano teremos live toda semana aqui no YouTube, falando sobre os mais diversos assuntos do universo feminino. Um grande abraço para você, eu desejo que você se torne uma mulher extremamente atraente e interessante. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.